Estamos na final, caralho. Seguinte, rapaziada. Acaba de finalizar o jogo Flamengo e Vasco. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca de 2025. Esse é o jogo de volta. O jogo de ida foi 1-0 Flamengo, gol do Bruno Henrique. E o Flamengo tinha vencido já a Taça Guanabara, ou seja, o Flamengo tinha a vantagem caso o empate no placar agregado. Então o Flamengo tinha feito um 1-0 lá no jogo de ida, mas para o Vasco conseguir classificar, não tinha parada de pênalti, nada. O Vasco tinha que conseguir ter um valor não, desculpa, ser positivo no valor, no saldo agregado, desculpa aí as pronúncias, mas enfim. Terminou a partida, o Flamengo mais uma vez classificado para a final, 7ª vez consecutiva que o Flamengo vai para a final do Campeonato Carioca, né? 2019, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, né? Mais uma final para o Flamengo, que provavelmente vai enfrentar o Fluminense, né? E seguinte, vamos falar desse jogo, ó. Eu acho que fica evidente aqui que eu não sou torcedor do Vasco da Gama, né? Mas vou tentar fazer uma análise aqui máximo, vou tentar tirar o máximo de clubismo possível. Eu sei que é difícil, mas vou tentar fazer uma análise imparcial aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo nas minhas questões. Vamos lá, rapaziada. Ó, de início, vamos falar das escalações, né? Eu vou dar mais prioridade à escalação do time rubro-negro, porque eu conheço melhor, mas posso falar alguns nomes aqui do Vasco da Gama e ser completamente ignorante. Ó, é o seguinte, o Flamengo veio com Rossi no gol, Rossi que sofreu seu primeiro gol no Campeonato Carioca desde que chegou ao Flamengo. Em 2024 ele não sofreu nenhum. Em 2025 ele não tinha sofrido até então. Wesley na lateral direita, que fez um segundo tempo absurdo. Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela na lateral esquerda. Você que não conhece, não vê muito os jogos do Flamengo, deve estar estranho. Caralho, o Varela na lateral esquerda, mas não. O Felipe Luiz colocou ele lá, vem jogando bastante, vem jogando muito. O Varela pela lateral esquerda e pela lateral direita também. O Varela tá destruindo essa temporada. O Felipe Luiz ressurgiu o Wesley. Ali no meu campo, Pulgar e De La Cruz. De La Cruz que eu acho que fez um jogo bem particular ali, eu acho que tem bastante coisa para comentar sobre ele. Gerson Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, o rei dos clássicos. Enquanto a escalação do Vasco da Gama, a gente tinha Léo Jardim, nomes conhecidos aqui, Lucas Freitas, João Vitor na zaga, o Lucas Piton na lateral esquerda, o Hugo Moura, que jogou no Flamengo no meio campo, o Paulinho que fez um bom jogo, o Ryan na ponta, Coutinho no meio, Nuno Moreira, ele fez o gol do Vasco, e o Verratti, o Pirata. Dito isso, né, vamos comentar um pouco. O Coutinho que fez uma grande atuação, né, na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu, né? Foi 3-0 o jogo, ele fez 2 gols lá, um de pênalti, um golaço de fora da área, que foi um absurdo mesmo. Seguinte, começa o jogo no Maracanã, né? E como começa? Começa com o jogo sendo uma porradaria, o jogo sendo uma pegada do caralho. Não só eu falo em questão de faltas, mas o jogo tava tenso pra caralho, o jogo tava muito intenso, o jogo tava muito corrido, o jogo tava muito físico, o jogo, todos os jogadores se doando, dando o máximo à vida. Sendo um jogo muito mais de tentar do que de realmente criar. O Flamengo e o Vasco tentaram muito emplacar uma marcação, pressão fodida no outro. O Flamengo conseguiu fazer isso no primeiro tempo inteiro. O Vasco fez uma pressão fodida no Flamengo nos primeiros 15 minutos. Foi, assim, uma coisa bem absurda de ver. E apesar de não ter tantas chances claras, eu acho que, sei lá, com 15, 20 minutos estava 3-2 em finalizações. Mas era um jogo de tentar muito, de muita bola na área, de muita tentar achar uma jogada, às vezes falha no último passe, alguma coisa assim. Mas porque tava muito pegado o jogo, tava muito físico o jogo. E foi assim durante um tempo, o Flamengo buscando uma coisa que eu achei até diferente, o Flamengo buscando muito cruzamento na área, que é normal, todo time ele tenta um cruzamento direto na área, alguma coisa do tipo. Mas o Flamengo do Felipe Luiz ele não tinha apresentado tanto assim essa característica. Hoje ele apresentou bem mais. E acho que treinou bastante isso, né? Porque se você vê os escanteios que o Flamengo cobrou hoje, tudo jogada ensaiada, tudo ali todo mundo sabendo o que tem que fazer na hora que tem que fazer.
Tanto que as melhores chances que o Flamengo criou na primeira etapa não foi nem a chance do gol, foi realmente de escanteios. Mas um passo de cada vez. Primeiros 15 minutos, porradaria. Falta também. Mas jogo muito intenso, muito corrido, muito físico. E o De La Cruz, uma coisa que eu achei interessante, é que ele estava sendo bastante criticado no início do jogo. Mas eu acho que o Felipe Luiz colocou ele numa função no início do jogo bem específica. Que eu vi, pelo menos, eu não sou nenhum especialista, né? Mas vou dar aqui minha visão para vocês. Eu acho que até os 15 minutos ali, 20 minutos do primeiro tempo, o Vasco cercou muito o meio campo do Flamengo. Jogadores como Arrascaeta, Gerson, pegaram um pouco na bola, assim. Então, o Flamengo não estava conseguindo criar tanto, assim, com uma qualidade absurda. Eu acho que o Felipe Luiz previu que o Vasco ia congestionar bastante o meio campo e tentou colocar o De La Cruz como uma função que ele fazia no começo do ano passado. Ser aquele jogador de arrasto, de pegar a bola e ser um motorzinho, sair carregando a bola ali, com passadas largas ali, indo conduzindo a bola, e tocar, conseguir fazer uma jogada, uma tabela. Eu achei que o De La Cruz teve umas jogadas assim, que ele pegava a bola no campo de defesa e arrancava, fazia uma jogada outra aqui e ali. Me lembrou esse início do De La Cruz no Flamengo. Mas o jogo estava muito intenso e tudo mais. Aí depois dos 15 primeiros minutos do Vasco, eu acho que os jogadores começaram a sentir um pouco, os jogadores do Vasco. Uma marcação muito forte, um jogo muito intenso. O Vasco já vinha de um jogo recentemente. Então acho que a carga física pegou um pouco no time do Vasco. E eu acho que já era previsto. Então, depois de mais ou menos 15 minutos que a pressão do Vasco deu uma diminuída, o Flamengo começou a ficar mais com a bola. Começou a tentar criar mais jogadas com passes curtos, tabelas ali, com Bruno Henrique, Plata, que eu sou bastante fã do jogador. Acho que é um jogador com potencial muito grande. Até faz alguns erros aqui e ali, óbvio, mas é um jogador que pode entregar muito, um jogador que atua em vários setores do campo, né? Um jogador com muitas valências, muito bom no chute, muito bom no passe, muito bom na visão de jogo, muito bom no X1, muito veloz. Eu acho que ele é um jogador realmente completo. Mas o Flamengo criando, e o que deu? Gol do Vasco. Numa jogada de falta, Coutinho cobra uma falta no pé, mas no pé do jogador, não sei se era do Paulinho, eu acho que era do Paulinho, mas aí eles meio que se embanando um pouco ali, aí o Nuno, né, que é o jogador, o Vasco consegue chutar ali num bate-rebate e fazer o gol do Vasco. Mas, pô, passa sacanagem do Coutinho. Eu não vi ninguém falando, mas eu achei que pode ter sido uma cagada, todo mundo achou, mas eu achei um puta passe. E é isso, o Vasco faz dar um banho de água fria no Flamengo. O Flamengo vinha tentando criar, apesar de não criar grande chance, vinha tendo a bola, vinha conseguindo ter a noção de como era o jogo. E quando o Flamengo começou a ter mais a bola, toma um gol desse. E o Coutinho, eu acho que o primeiro tempo ele jogou muito. Todas as jogadas do Vasco no primeiro tempo, no jogo, na verdade, que no segundo tempo o Vasco quase não criou. Foram com o Coutinho invertendo o jogo. Pô, ele teve um passe que ele deu de costas assim, entre o Gerson ali, que foi absurdo. Então o Coutinho vem se soltando um pouco mais, vem querendo demais. E acho que ele vem evoluindo, né? O problema é que ele não tem muita sequência, né? Ele não vem tendo muita sequência, muito problema físico também. Saiu hoje, inclusive, mas isso a gente deixa para outra parte. Mas depois ali mais ou menos do 19 minutos de jogo, o jogo começou a ficar de realmente mais chance. Eu até notei aqui, aos 19 minutos, o Flamengo cobra um escanteio de jogada ensaiada, que o Varela recebe e dá um chutaço. O Léo Jardim faz uma defesaça de peito, assim, uma coisa absurda. E já aos 22 minutos sai o gol do Vasco, né? Aos 22 minutos sai o gol do Vasco, né? Aí aos 22 sai o gol do Vasco, né? Deixa eu ver aqui tudo certinho. 22 sai o gol do Vasco. E aos 26 já outra chance do Flamengo, também de escanteio, mas agora com o Léo Ortiz, uma cabeçada que o
Léo Jardim faz uma baita defesa também. E aos 36 minutos do primeiro tempo ainda, não, 32 minutos do primeiro tempo ainda, sai o gol do Flamengo. Sai o gol do Flamengo, que é um gol bastante polêmico. A Arrascaeta pega de fora da área, chuta, pega em desvio no jogador do Vasco e cai no pé do Bruno Henrique. Fazer o gol. Bruno Henrique, 100º gol dele pelo Flamengo, um dos maiores ídolos da história do clube. Se tornou, acho que, o terceiro maior artilheiro do Flamengo no século, né? E o Vasco, já sofre bastante, né? Já sofreu, não, sofre bastante com o Bruno Henrique. O Vasco é o maior. É o clube que o Bruno Henrique mais fez gol contra. Né? O Bruno Henrique acho que chegou a marca de 11 gols contra o Vasco. E é impressionante, é um jogador muito decisivo, é um jogador que cresce em jogo grande, é um jogador que cresce em clássico. Eu reparei, inclusive, que esse eu acho que é o 5º gol do Bruno Henrique no ano, e os 5 foram em clássicos. Foram 2 na final da Supercopa, né, contra o Botafogo. Aí depois um gol contra o Vasco no 2-0, um gol no jogo de ida da Semi, um gol agora. 5 gols na temporada, 5 em clássicos. O Bruno Henrique é absurdo, um jogadorzaço. E não tem o que fazer, ele cresce em jogo que precisa dele. Mas a grande polêmica é sobre a questão do impedimento. Se você viu o jogo, você viu o tamanho da linha que foi traçada ali, que realmente, você pode até pesquisar aí a imagem, mas é bem estranho realmente. Porque na minha visão, pelo menos estava impedido o Bruno Henrique. E na visão de quase todo mundo que eu vi, estava impedido. Eu acho que estava impedido, só que falam na transmissão que mudou assim a Campeonato Carioca, mudou como é a linha, que ela vai aumentar, que vai de tamanho 6 foi para 12, não sei o que. Isso beneficiaria o atacante. Eu não entendi, só não acho que tenha sido um gol válido. Acho que o Bruno Henrique estava impedido e deveria ser anulado o gol. Mas não foi. Gol do Flamengo. Depois disso, não se tem mais grandes chances assim. Acho que a principal chance é que o Gerson rouba a bola do Lucas Freitas, eu acho. Lucas Freitas. E chega na cara do gol e vai tocar pro Plata. Só que na hora o João Vitor faz uma baita leitura de jogo e já corta tudo. E acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo com números aqui, vou falar pra vocês. Acaba o primeiro tempo com 10 chutes do Flamengo, 2 do Vasco, 3 chutes do Flamengo no gol, 1 chute do Vasco no gol, que foi o gol. Posse de bola. Ó, isso aqui é o Google, viu? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre esses dados aqui. 72% de posse de bola pro Flamengo no final do primeiro tempo, 28% do Vasco. E 5 faltas feitas pelo Flamengo, 9 faltas pelo jogador do Vasco. Jogo muito intenso, de muita correria, mas no final foi soltando, o Flamengo foi dominando mais as ações ofensivas. E como que termina o... eu não falei. O De La Cruz, depois que o Flamengo... Acho que toma um gol. O Flamengo vê que o time do Vasco estava mais cansado fisicamente e o De La Cruz começa a jogar mais de uns toques rápidos. Então ele não pegava e arrancava não sei quantos metros. Então ele pegava, tocava, armava um ataque, invertia jogo, fazia uma tabela aqui, outra ali. Então um jogo mais rápido, mais dinâmico, que fazia os jogadores do Vasco cansarem indo atrás da bola. Então eu acho que eu, pelo menos, enxerguei dessa forma. A mudança pode não ter sido nada disso, mas é a minha visão. E essa mudança no De La Cruz, que ele parou de correr tanto assim, começou a dar mais toques ali pontuais. Eu achei uma boa partida do De La Cruz no geral. Volta o segundo tempo, mas numa pegada bem diferente. O Vasco já estava sentindo, fisicamente sentiu ainda mais o Vasco completamente. Aos 5 minutos de jogo você já viu que o Vasco não tinha mais força para entregar mais. E o Flamengo com a posse de bola, controlando aqui, inverte jogo, cruzamento, não sei o que. Então o Flamengo criando para conseguir fazer um segundo gol, mas jogando de uma forma mais segura. Não era todo mundo no ataque e foda-se, não. Pressionando o Vasco, com o pé de pressiona e tudo mais. E fazendo os jogadores do Vasco correrem bastante. E o Flamengo jogando com o manual, mas ainda assim querendo fazer o segundo gol. E mais uma certeza pro Vascaíno. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Coutinho, que eu acho que era o melhor jogador do Vasco até então, sente e sai de campo lesionado. Uma pena pros Vascaínos, né?
pra mim, fiquei mais aliviado na hora, mas brincadeiras à parte, é ruim, né, ver o Coutinho voltar e não ter sequência de jogos. Ele é um jogador de uma qualidade absurda. Se ele estiver bem fisicamente, ele briga pra seleção, ele briga por coisa grande. Então, mas a gente no final perde também. Mas enfim, depois disso não foi criado tantas chances assim. Mais uma coisa que acontece é que aos 18 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique sente. Bruno Henrique também sentiu. Acho que também os vascaínos nessa hora ficaram bem aliviados. Ficaram bastante... Deram pra respirar um pouquinho mais fundo. Que sai o mau carrasco do Vasco dos últimos anos. E entra o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que é um reserva de luxo do Flamengo, na minha opinião. Um jogador que tem entrado e tem feito gol toda vez que entra. Gol, assistência, gol, assistência. E já vinha sendo importante desde o ano passado com o Felipe Luiz, desde o Tite, e já era importante. O Luiz Araújo vem evoluindo muito de produção e hoje é um jogador que briga para ser titular no Flamengo. Briga para ser titular. Ele e o Plata ali estão brigando e é muito bom pro Flamengo isso. Ter dois jogadores dessa qualidade competindo assim em prol do clube. É muito importante. Então chega o Luiz Araújo aos 18 minutos. 6 minutos que ele está em campo. Tem uma jogada com o Plata que o Gerson cisca uma bola, o Plata pega, chega na entrada da área, chuta, defesa do Léo Jardim, Lucas Piton tenta afastar, sobra a bola pro Luiz Araújo, ele tem a opção do Gerson de tocar, mas ele dribla, deixa o jogador do Vasco no chão, ajeita no meio de dois jogadores do Vasco, chuta de fora da área, uma paulada. O Léo Jardim, que é um baita goleiro que eu gosto muito, não consegue chegar nela e faz um golaço pro Flamengo para fechar o caixão. E ali foi o golpe final do Flamengo. O Flamengo sabia que o Vasco sentiu já o primeiro gol do Flamengo, sentiu bastante. E o segundo gol é pra fechar. O segundo gol é pra realmente não... falar, acabou. E o Vasco tenta uma jogada aqui, outra ali e tudo mais. Mas muito acho que muitas vezes é uma falta de concentração do Flamengo. O Wesley jogou pra caralho no segundo tempo. No primeiro tempo acho que ele não foi tanto acionado assim. Mas no segundo tempo ele... na parte defensiva, eu acho que o principal foi o destaque do Wesley. Ele é um lateral completo, né? Bom ofensivamente e defensivamente, mas eu acho que nessa parte em específico, defensivamente, foi o que mais me impressionou nele. Carrinho, tudo na bola, pegando, desarmando, e de uma forma que parece fácil. E só na bola, nada maldoso, nada assim. Então o Wesley fez um baita segundo tempo. Acho que ele, inclusive, foi candidato para ser um dos melhores em campo. Ele ali, eu gostei muito do De La Cruz, o Gerson, né, talvez o Bruno Henrique, o Liga ali, o Luiz Araújo. Não sei, o Flamengo teve grandes candidatos, mas acho que se fosse para votar assim, de olho fechado, um voto de segurança seria o Wesley. Mas aos 30 minutos, o Wesley também sente a posterior da coxa. Não é substituído, ele consegue ficar ali mais no restante do jogo. Sendo que jogadores estão cobrindo mais ele, o Matheus Gonçalves, que entrou depois, começou a cobrir mais a área dele, para ele não se desgastar, mas também não foi acionado depois, e tudo certo. Acaba o jogo, não tem muita chance depois do segundo gol do Flamengo. Você até tem ali um chute do Luiz Araújo que foi para fora e tudo mais, mas realmente chances assim, volume de jogo deu uma diminuída. Os dois times sabem de como é que estava a situação. E é isso. Acaba o jogo 2-1 pro Flamengo. O Flamengo avança para a final do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense, né? E é isso. Gostei muito do jogo. O Flamengo jogou bem. O Flamengo soube como gerir esse jogo na parte que manter a cabeça, de colocar a bola no chão e jogar. Soube. Na parte de controlar mais o jogo. Estamos ganhando aqui. E ir buscando o gol pouco a pouco, sem desespero. Bom também demais. O Flamengo vem mostrando isso muito bem. Tomou o gol, calma, respira. Logo depois saiu o nosso gol e já virou totalmente o cenário do jogo. Então, muito feliz com a vitória do maior do Rio e apenas alegria. E vocês, torcedores do Vasco, não fiquem bravos aqui, deixem no comentário o que vocês acharam. E eu acho que vocês têm muita chance de estar certos, né? Até porque o freguês tem sempre razão, né? Então aqui, ó, um beijo.
Fiquem com Deus e tamo junto, viu? Falou!